Salve, salve meus caros irmãos e irmãs aqui no canal José Henrique Oficial. Hoje é um dia especial, né? Dia de São Pedro e São Paulo. Vou falar de cada um, né? Primeiro eu vou falar de São Pedro e depois a segunda etapa a gente vai falar sobre São Paulo, beleza? Então fique ligado aí nas imagens, fique ligado aí também na nossa vinheta. Sei que se você gosta dessa vinheta aí, eu tô fazendo todos os dias aí, divulgando todos os dias aí a história do santo, porque isso motiva a gente buscar também a santidade. Eles conseguiram, podemos conseguir com a graça de Deus, com a força do Espírito Santo. Chega de papo, vamos aí para a vinheta. Então, meus caros, se liga na imagem. Vou falar aqui do trecho porque no decoro é um texto que eu separei aqui segundo o site aqui de Vaticano News. Então fica ligado nas imagens. Eu vou falando aqui, recitando os textos, justamente falando sobre São Pedro, né? Coloca os tópicos aqui, ó: a confissão de São Pedro, a missão de São Pedro, bispo de Roma, beleza? A respeito da definição que ele é bispo de Roma, ok? Então se liga aí na tela, fica até o final. Vamos por parte. Primeiro São Pedro, depois São Paulo. Então, seguinte. São Pedro, seu nome era Simão e foi Jesus quem o chamou Pedro. Natural de Betsaida, vivia em Cafarnaum e era pescador no lago de Tiberíades. O mestre o convidou a segui-lo, juntamente com seu irmão André, com Tiago e João. Testemunhar alguns acontecimentos importantes: a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração, a agonia no Horto das Oliveiras. Caminhando ao lado do Messias, Pedro emerge como um homem simples e inquieto, um homem agressivo, ignorante, tipo alfabeto e tudo mais, e às vezes até impulsivo. Vez por outra fala e age em nome dos apóstolos, como líder, Não hesita em pedir a Jesus explicações e esclarecimentos sobre a sua pregação ou parábolas, como também o interroga sobre várias questões. Foi o primeiro a responder ao mestre, diante da pergunta aos discípulos: também vocês querem ir embora? O mestre fez esta pergunta depois de falar na sinagoga de Cafarnaum, suscitando transtorno entre os discípulos de fato. Muitos deles daquele momento em diante decidiram não segui-lo mais. Então Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Ou para onde iremos? Somente tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que és o Santo de Deus. João capítulo 6, versículos 67 e 68. Que coragem de São Pedro. O cara estava cheio do Espírito Santo, Um cara que era líder, que seguia mesmo o Senhor com muita coragem, ousado de colocar esse questionamento: para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras que nos inspiram, só tu tens as palavras de vida eterna. Muito legal. Vamos agora, meus caros, para a confissão de Pedro. Em Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta aos seus, os seus discípulos, apóstolo: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro afirma, como líder, como bispo de Roma, cidade de Roma: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. Jesus lhe disse: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, no singular, somente uma, católica, apostólica, romana. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. Eis o encargo que Pedro recebeu: governar a igreja. Os evangelhos revelam que Jesus quis confiar sua igreja a um pescador instintivo e com pouca instrução, ou seja, sem muita inteligência, sem muita, certo? Que às vezes não sabia ver a vontade de Deus. Ele protestou quando Jesus falou sobre a sua paixão. Não queria que Jesus lhe levasse
os pés na última ceia, né? Por ser um gesto tão humilde por parte do mestre. Negou por 3 vezes conhecer Jesus depois de ser capturado. No entanto, os apóstolos reconhecem a função que Jesus lhe confiou e lhe toma diversas iniciativas. Na manhã de Páscoa, informado por Maria Madalena que o corpo do mestre tinha desaparecido do sepulcro, foi lá às pressas com outros discípulos. Mas este, chegando antes que ele, deixa por respeito que Pedro entre por primeiro, como é o mais velho, o líder, o escolhido por nosso Senhor Jesus Cristo. Tu és Pedro, eu edificarei minha igreja. Tu és Pedro, eu edificarei minha igreja. Eu sei, Pedro Rocha, primeiro Papa. E aqui no último trecho, no último tópico, no penúltimo na verdade, a missão de Pedro. Após a ressurreição, os apóstolos se reuniam em cenáculo, onde o mestre às vezes lhe aparecia. Cada um retoma aí a própria vida diária. Pedro volta a se ocupar da sua barca e redes. Foi precisamente depois de uma noite inteira. Pedro volta a se ocupar da sua barca e redes. E foi precisamente depois de uma noite inteira sem pescar que o mestre lhe aparece mais uma vez, né? João capítulo 21, versículos de 3 a 7. Pede-lhe para apacentar seu rebanho e lhe predes com qual morte seria glorificado. Olha que legal, né? João capítulo 21, versículo de 15 a 19, faz esse relato. Como seria a morte e como seria a glorificação do Senhor. Depois de ascensão, Pedro torna-se o ponto de referência dos apóstolos e dos primeiros seguidores de Cristo. Começa a falar em público, a pregar e a fazer curas. Foi convocado, preso e solto diversas vezes pelo Sinédrio. Obrigado a aceitar a autoridade com a qual falava, e o povo entusiasta em torno a ele aumentava cada vez mais. Pedro começa a ir de cidade em cidade transmitir a boa nova, mas volta sempre a Jerusalém. Ali, certo dia, aparece Paulo e a ele e aos outros apóstolos falando sobre a sua conversão. Pedro e Paulo tomam depois as estradas diferentes, sem poupar esforços nas várias viagens, porém ambos sempre se cruzavam pelas ruelas de Jerusalém, né? Pedro confronta-se muito com Paulo, discute muito, eles discutiam muito, né? Imagina aí Paulo e Pedro, né? E aceita suas observações e considerações. Com ele discute também sobre as orientações a serem adotadas pela igreja nascente. Por fim, os dois apóstolos voltam a se encontrar em Roma. Então, último tópico, bispo de Roma. Pedro, bispo de Roma. Pedro confirma a fé na comunidade cristã e a dirige durante a perseguição de Nero. Foi preso e depois crucificado de cabeça para baixo, por seu desejo. Tipo, eu sou digno de ser crucificado como o Senhor. Então, quis ser crucificado de cabeça para baixo, né? No entanto, Paulo foi condenado à morte e decapitado pelo tribunal romano. Segundo a tradição, o martírio dos dois pilares da igreja deu-se no mesmo dia 29 de junho do ano 67, certo? Do ano 67, é isso aí. Pedro morreu no circo de Nero, na colina Vaticana, e Paulo na vila Hortiense, né? Sobre suas sepulturas surgiram a Basílica de São Pedro e a Basílica de São Paulo, extramuros. Então, Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo, e Paulo morreu decapitado, né? Pela espada. Beleza? Galera, continua aqui na live que eu vou fazer um pouquinho aí do trecho da vida de apóstolo Paulo. Vamos aí para a segunda etapa, beleza? Então, a segunda etapa aqui do nosso vídeo, né? Vocês pegaram aí, então continua aqui. Se você ainda não deu o joinha, dê o joinha para fortalecer o canal. São Paulo apóstolo, padroeiro da cidade de Roma. Como está no finalzinho de Pedro, né? Saulo, judeu de Tarso, na atual Turquia, era um cidadão romano, culto, instruído na escola judaica, continuada em Jerusalém, formado pelo rabino Gamaliel. Tinha uma boa formação cultural grego-helênica,
portanto conhecia o grego e o latim. O cara era bem estudado, viu, galera? Filho de um tecedor de cortinas, ele aprendeu também esta arte manual paterna, viu? Desde criança, desde a sua juventude, né? Então, assim, como muitos judeus da época, Saulo tinha um segundo nome greco-latino. Paulo, escolhido por simples assonância, né, com seu nome, era perspicaz, corajoso e audaz, né? Ansioso, né? Audaz. Tinha uma boa capacidade dialética, a sua personalidade emerge dos Atos dos Apóstolos e das suas 13 cartas, né? 13 cartas, certo? Ele não conhecia Jesus e por isso foi um dos primeiros a perseguir os cristãos que pensavam que eles fizessem parte de uma seita perigosa que devia ser debelada, né? Ou seja, excluída e acabar mesmo. Era essa a intenção do antigo Saulo, né? Foi mencionado nas Escrituras pela primeira vez na narração da lapidação de Estevão, primeiro mártir cristão. Em Jerusalém, Priosco, sustentador da tradição judaica, Saulo, que é o nome antigo dele, mas coloquei, assolava a igreja. Ele perseguia mesmo, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3, relata esse fato aí. Os discípulos o temiam e para fugir da perseguição, alguns se espalharam em várias cidades, entre as quais Damasco, né? O tópico aqui, que vocês estão vendo na tela aí, a caminho de Damasco, né? Então aí começou o processo aí do Saulo para ser o nome dado por Nosso Senhor de Paulo. Saulo pediu autorização ao sumo pontífice para processar os fugitivos de Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, 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 por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 3 a 6, relata esse fato. Então, foi acompanhado a Damasco, onde por 3 dias, transtornado pela ocorrência, não comeu nem bebeu. No terceiro dia, apresentou-se a ele um homem chamado Ananias, ao qual, durante uma visão, Deus pediu para procurar Saulo e impor-lhe as mãos para que recobrasse a visão, né? Voltasse a visão dele. E revelou a Ananias: Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrareis a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo foi batizado, entrou em contato com a pequena comunidade cristã local, apresentou-se na sinagoga e deu testemunho do que lhe havia acontecido. Assim, começou o seu apostolado, agregou-se aos discípulos de Damasco, iniciou a pregar com entusiasmo. Depois foi a Jerusalém, onde conheceu Pedro e outros apóstolos que, com certa deficiência, ou melhor dizendo, defidência, né, o acolheram e lhe falam longamente sobre Jesus, né? Paulo os ouviu, aprendeu os ensinamentos deixados pelo mestre e fortificou sua fé. Assim, prosseguiu a sua pregação, mas se deparou com a hostilidade de muitos judeus e a perplexidade, né, de vários cristãos. Deixou Jerusalém e regressou para Tarso, sua cidade natal, onde retomou seu trabalho de tecedor de cortinas, mas ao mesmo tempo continuou a evangelização, né, sua missão aí como evangelizador. Alguns anos mais tarde, juntou com Barnabé, um dos primeiros judeus convertidos, Paulo chegou a Antioquia, onde instaurou um íntimo contato com a comunidade cristã local. Então, agora a gente vai falar um pouco do tópico as viagens apostólicas de apóstolo Paulo. Após um breve período de permanência em Jerusalém, Paulo prosseguiu sua missão em outros lugares, começando por Antioquia, entre judeus e, sobretudo, pagãos, chamados gentios, que eram, obviamente, os pagãos. Ele fez 3 grandes viagens. Na primeira, âncora em Chipre, em diversas cidades da Galácia.
onde funda diversas comunidades. A seguir, regressa novamente para Antioquia e Jerusalém, para debater com os apóstolos a questão dos convertidos do paganismo, se deviam ou não respeitar os preceitos da tradição judaica, né? Era uma grande dificuldade para se desenvolver a vida cristã nessa época, né? Na segunda viagem, dirige-se para o sul da Galácia, depois a Macedônia e por fim a Grécia. Detém-se em Corinto por mais de um ano e a seguir vai a outras cidades como Éfeso e novamente a Jerusalém e Antioquia. Dali, Paulo parte para a sua terceira viagem, permanece 3 anos em Éfeso, depois vai a Macedônia, Corinto e outras cidades. Visita ainda as comunidades que o havia acolhido antes e, enfim, volta para Jerusalém. Ali confronta-se com Tiago sobre as tensões surgidas entre as comunidades que havia fundado e os judeus cristãos a respeito de algumas normas da lei judaica. Certo? Então, vamos para o tópico final para concluir nosso vídeo. Eu sei que está bem longo, mas se você está assistindo até agora, deixa aquele comentáriozinho, comenta aí, deixa o joinha para fortalecer e dar trabalho para editar esses vídeos, valeu? Rumo ao martírio, né? Vamos conhecer um pouco como foi o relato do martírio de São Paulo, né? O apóstolo Paulo, acusado pelos judeus de pregar contra a sua lei e de introduzir o templo, o pagão convertido foi preso sob processo. Paulo, como um cidadão romano, fez apelo ao imperador e foi transferido para Roma. Após sua prisão, visita diversas cidades, fazendo etapa em Cesareia e em outras localidades. O que ele fazia? Evangelizar, saltar o véu, mostrar a palavra de Deus, né? Apresentar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus. Em Roma, onde se encontra também Pedro, entra em contato com a comunidade cristã, livre por falta de provas, prossegue a sua missão, mas foi preso outra vez sob o império de Nero, foi condenado à morte pelo tribunal romano e decapitado na Via Ortiense, enquanto Pedro era crucificado na colina Vaticana. Aquilo que a gente viu concluindo no relato de Pedro que a gente viu agora há pouco, né? Segundo a tradição, o martírio de Pedro e Paulo ocorreu no mesmo dia 29 de junho do ano 67. Sobre suas sepulturas surgiram a Basílica de São Pedro e a Basílica de São Paulo, Extramuros. Então, aqui só para enfatizar aquilo que eu já coloquei no relato de Pedro, como eu já coloquei aqui. Galera, Deus abençoe, São Maria Imaculada. Compartilhe o vídeo aí geral, se você gostou. E tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo.